Olá, pessoal! Vamos dar início a mais uma aula. Vamos falar sobre as biomoléculas. Iniciaremos com os carboidratos. Esse assunto é um pouquinho extenso, então resolvi dividi-lo em duas partes. Vamos entender o porquê do nome carboidrato? Carboidrato significa hidratos de carbono, porque, considerando a fórmula molecular desse tipo de estrutura, né, dessas moléculas, a gente vai perceber que existe a proporção de uma molécula de água para cada carbono. Então, por isso ficou conhecido como hidratos de carbono. Bom, essas moléculas, elas são inicialmente classificadas como aldose e cetose. Então, se tem o grupo funcional aldeído, ela é classificada como aldose. Se tem o grupo funcional cetona, ela é uma cetose, correto? Vamos observar essas estruturas aqui representadas. Nós temos aqui COOH, é o grupo funcional dos aldeídos. Então, esta molécula trata-se de uma aldose. Nesse lado direito aqui, nós temos o COO, onde eu tenho carbono de um lado e carbono do outro lado da carbonila. Então, trata-se de uma cetose. Então, a classificação para esse carboidrato é uma cetose, certo? Muito bem, pessoal. Nós temos aqui a definição para essas moléculas, polihidroxialdeídos e polihidroxicetonas. Pode parecer assim, um pouco confuso, mas é simples. Veja, polihidroxi. Hidroxi refere-se às hidroxilas, são os grupos OH, correto? Então, nós temos vários grupos OHs, né? Então, por isso, polihidroxialdeído, se o grupo funcional for um aldeído, na extremidade da cadeia, ou polihidroxicetona, se o grupo funcional for uma cetona, correto? Bom, gente, além dessa informação, nós temos aqui duas maneiras de representar essas estruturas. A estrutura em cunha e traço, que eu já havia mostrado para vocês, né? É uma maneira de representar essas moléculas em 3 dimensões. E aqui ao lado, nós temos a projeção de Fischer, que é uma maneira mais simples para representar esses açúcares, essas moléculas, ok? Bom, uma outra informação importante é a configuração dos açúcares encontrados na natureza. Em sua grande maioria, esses açúcares estão na configuração D. Essa configuração D significa que o carbono de maior número, né, que é o carbono quiral, as hidroxilas estão sempre voltadas aqui para a direita, tá? Teria essa configuração aqui, olha. E na projeção de Fischer, essa hidroxila vai estar sempre voltada para a direita, ok? Bom, gente, os carboidratos apresentam isomeria óptica. O que é a isomeria óptica, né? Nós vamos imaginar a molécula. O carbono dessa molécula, ele precisa ter 4 ligantes diferentes. Então, nós temos aqui um COOH, uma hidroxila, um CH2OH e o hidrogênio. São 4 grupos diferentes um do outro, tá? E o que acontece? Por ter essa característica, essas moléculas são assimétricas. Elas não têm um plano de simetria. E com isso, vai existir duas possibilidades de molécula. Ela e a imagem especular dela. Ou seja, a molécula, que seria a imagem refletida ao espelho, tá? Então, nós chamamos essas moléculas, ela e a outra, né, a imagem especular, de par de enantiômeros, correto? Bom, pessoal, então, toda vez que a molécula tem esse centro de quiralidade, ou seja, esse carbono quiral, vai haver essa possibilidade, né? Então, são duas. Bom, vamos analisar essa formulazinha aqui, ó. 2, onde N é o número de carbono
o número de carbonos quirais, tá? Então, essa molécula aqui, somente esse carbono é quiral. Esse aqui não é, porque ele tem um dupla O, tem que ser 4 ligantes diferentes. E esse aqui não é, porque ele tem 2 hidrogênios que são iguais, né? Então, M é 1, vale 1 para essa molécula. Então, 2 elevado a 1 é 2, que é o número de espécies, né, de isômeros para essa molécula, ok? Se a molécula tivesse 2 carbonos quirais, seria 2 elevado a 2, 4 possibilidades de isômeros, né? E assim sucessivamente. 2 elevado a 3, 8. 2 vezes 2 vezes 2. Certo, gente? Bom, aqui está a série das aldoses, tá? Então, vamos ver aqui. Apenas representando, né? Aqui com um carbono quiral, com 2 carbonos quirais. Então, aqui, gente, nós temos os açúcares, né? Que sim, presentes na natureza, tá? Veja que todos eles aqui, né? Da série das aldoses, são açúcares D, certo? Na configuração D. Vamos observar que esse último carbono aqui, todos eles estão voltados, né, para a direita. Veja bem, olha. Todas as hidroxilas aqui voltadas para a direita. Muito bem, gente. Nós vimos aí essa representação de cadeia aberta, né? Mas os carboidratos, eles formam cadeias cíclicas, né? E como isso acontece? Veja bem, na verdade, então, né, a molécula ela está dessa forma, na forma cíclica e não na forma aberta. E em solução aquosa vai existir um equilíbrio entre elas, mas a quantidade de espécies que está na forma de cadeia aberta é aproximadamente 1%, né, muito pequeno. Vamos ver como que isso ocorre. Olha só, vamos imaginar, então, aqui, ó, essa hidroxila, tá? Aqui. Essa cadeia carbônica, ela vai se dobrando aqui, então, olha, certo? E essa carbonila posicionada aqui, ok? Então, o par de elétrons do oxigênio, par de elétrons livres do oxigênio, né? O oxigênio está carregado negativamente, carga parcial negativa. Ele vai atacar esse par de elétrons, vai atacar a carbonila, correto? Formando uma ligação covalente entre o oxigênio e esse carbono, tá? Então, o oxigênio e esse carbono. Carbono em azul, aqui é esse carbono, veja. Esse par de elétrons aqui da carbonila se desloca para o oxigênio, tá? E ocorre a migração desse hidrogênio para o oxigênio. Então, quando ocorre esse processo de ciclização, vai haver a formação da forma beta e da forma, aliás, da forma alfa, né, desculpem, e da forma beta, tá? A forma alfa significa que a hidroxila está para baixo e a forma beta significa que a hidroxila está para cima. Isso aí vai ter uma grande importância depois, né, na função que esses carboidratos, que esses açúcares depois a gente vai ver, vai influenciar, tá? No papel que eles têm, né, nos organismos vivos. Muito bem, gente. Só que essa cadeia cíclica, né, ela não fica toda retinha, como está mostrado aqui, não, olha. Toda reta, né, toda plana. Não. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui um ciclo, né, um anel com 6. Então, eu vou tentar colocar ele aqui retinho. Isso dá para vocês verem, tá vendo? Aquele retinho. Ó. Tá vendo os átomos todos alinhados? Só que ele não fica dessa maneira, tá? Ele vai apresentar
porque aqui as ligações estão tensionadas. Lembra que eu falei que o ângulo, esse ângulo de ligação é aproximadamente 109 e aqui ele está maior que isso. Então, para aliviar essa tensão, vai haver, veja só, essa parte aqui se inclina-se para baixo, esse carbono, e esse aqui se inclina para cima. Deu para ver? Formando como se fosse uma cadeira, olha, que o assento da cadeira, o encosto e a parte inferior, tá? Então, a gente chama essa posição aqui de posição em cadeira, correto, pessoal? E os grupos que estão aqui ligados, nós temos os grupos da posição axial, que são esses aqui alinhados completamente na vertical, olha. Nós temos aqui esses dois hidrogênios, tá? Observando, aqui, ó, é esse hidrogênio e esses dois hidrogênios aqui. Eles estão na posição axial, correto? Aqui deu para ver bem, ó. E esses grupos aqui, os oxigênios, eles estão na posição equatorial, né? Veja que eles se distanciam, né, mais do anel, certo, gente? Bom, e essas duas, existem duas formas, né, em cadeira, tá? Então, essa parte aqui, né, essa parte aqui de baixo, ela pode se inclinar para cima, tá? E essa daqui se inclinar para baixo. Então, existem duas conformações em cadeira. Agora, os grupos maiores, as hidroxilas, ficaram na posição axial. E os hidrogênios, veja, os hidrogênios, eles estão na posição equatorial, correto? Olha, dá para ver direitinho a posição axial das hidroxilas, correto? Agora, gente, o seguinte, nós vamos falar da estabilidade dessas duas formas, tá? Veja essa distância aqui entre esses grupos, ela é maior, tá, do que a distância entre esses dois grupos. Então, os grupos volumosos ocupando a posição equatorial é a posição mais estável, tá? Então, nós vamos ver aqui, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês aqui nessa imagem, né? Então, aqui nós temos um eixo, então aqui a posição axial, olha, né? São as alinhadas na vertical, e aqui as posições equatoriais, né? Bom, aí o que acontece? Quando nós temos, né, os grupos mais volumosos de determinada estrutura, quando eles ocupam a posição equatorial, essa é a mais estável, tá? Então, considerando essas duas estruturas aqui mostradas, veja que aqui nós temos, né, esse grupo mais volumoso, CH2OH, na posição equatorial. Então, essa é a mais estável, ok? Muito bem, pessoal. Eu falei para vocês da configuração alfa e da configuração beta, correto? Imagina que eu tenho uma substância pura na posição, uma molécula, a alfa-glicopiranose. Por exemplo, esta molécula aqui, ó, substância pura, tá? Então, imagina lá os cristalzinhos, os açúcares, né? Ok, vou dissolver em água. Quando dissolve em água essa molécula, vai acontecer o equilíbrio, né? Da forma em cadeia aberta. E essa em cadeia aberta, quando ela vai retornar para a cadeia fechada, para a cadeia cíclica, ela pode voltar na posição alfa ou na posição beta, certo? E isso vai acontecendo até atingir um equilíbrio. E acontece, nesse caso, que a beta é mais estável, porque hidroxila, né, mais volumosa que o hidrogênio e está na posição equatorial, correto? Esse fenômeno, né, quando você tem uma substância pura numa configuração e acontece
essa distribuição do equilíbrio e a formação da outra conformação, nesse caso aqui, alfa e beta, esse processo se chama mutarotação. Ok, gente? Muito bem. Nós falamos até então algumas características dos monossacarídeos, né? Que são as moléculas de açúcares, as unidades de moléculas de açúcares, né? Mas essas unidades, elas podem se unir formando os disacarídeos, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos. Quando uma molécula de frutose se junta com uma molécula de glicose, nós temos a sacarose, que é o açúcar de mesa. Duas moléculas de glicose, quando se juntam, nós temos a maltose, que é o açúcar presente em alguns cereais. E quando uma molécula de glicose se junta a uma de galactose, nós temos a lactose, que é o açúcar do leite, ok? Já ouviram falar de intolerância à lactose, né? Então, a pessoa que tem deficiência da enzima que quebra essa ligação, né, entre esses dois açúcares, e aí causa vários problemas, né, de saúde, problemas intestinais, etc. Muito bem, pessoal. Para finalizar, vamos ver como ocorre, né, a formação, a união entre esses dois monossacarídeos para formar o disacarídeo, tá? Então, nós temos aqui uma alfa-glicose e uma beta-glicose, correto? Então, veja que vai acontecer uma ligação entre o carbono, entre o oxigênio aqui, na verdade, né? Do carbono 1 com o carbono 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, veja que vai haver a eliminação de uma molécula de água, então vai sair a hidroxila e o hidrogênio. Então, juntando hidrogênio com hidroxila, nós temos H2O, tá? Então, essa molécula é eliminada. E onde esse oxigênio estava ligado, que é esse carbono, e onde esse hidrogênio que saiu estava ligado, é esse oxigênio, né? Então, vai haver a ligação do oxigênio com esse carbono, correto? Formando, então, essa ligação. Muito bem. Então, esse processo, gente, é chamado condensação, tá? Que é a união de moléculas maiores eliminando moléculas pequenas, como no caso da água, tá? Ou pode ser chamado também de desidratação, já que está eliminando, né, uma molécula de água. E o processo reverso é chamado de hidrólise, certo? Quando nós temos um disacarídeo e ocorre a quebra da ligação entre eles, né? Aí, nesse caso, vai haver a entrada de uma molécula de água, veja aqui que o sentido da água entrando, né? E aí ocorre a liberação dos dois monossacarídeos. Ok, pessoal? Isso aí vai acontecer em diversos momentos, né? Então, por exemplo, quando a gente se alimenta de um disacarídeo, então vai haver a hidrólise para que esse açúcar possa ser absorvido, né? Na planta, quando ele é armazenado, sintetizado, então vai haver a condensação, né? Então, isso aí pode estar acontecendo a depender, né? Essas duas reações, a depender do local, né? De onde esses açúcares se encontram, tá? E claro, gente, não poderia deixar de falar que essas reações, elas acontecem, né, na presença de enzimas, né? Que são os catalisadores biológicos, que nós vamos falar mais à frente quando a gente for falar das proteínas, né? Então, elas não acontecem espontaneamente, né? Então, precisa de um catalisador, que é a enzima, que vai fazer com que isso aí aconteça. Ok, pessoal? Então, nós finalizamos esta videoaula falando dos monossacarídeos e dos disacarídeos. Na próxima aula, a parte de carboidratos 2, nós falaremos sobre os polissacarídeos, tá? São a celulose, o amido e o glicogênio, ok? Até já!